porque tinha os mecanismos de defesa clássicos, né, que é a questão da desvalorização cambial, né, que foi inclusive trabalhado na unidade anterior, e que tinha também a questão da política de valorização do café, né, que era no convênio de Taubaté. O que aconteceu, então, após a crise de 1929? Qual foi a novidade? Agora, o financiamento era para retenção de estoque e destruição. Na parte do convênio de Taubaté, era para retenção do estoque para posterior venda. E esse financiamento era com crédito externo. Então, a partir de 1929, o que acontece? Financiamento, né, financiamento da questão da colheita do café para retenção e destruição dos estoques. E esse financiamento se dá com expansão do crédito, ou seja, o financiamento se dá com moeda nacional. É um financiamento interno. Então, essa é a novidade, né, a partir da crise de 1929. Ok? Tranquilo? Pronto, beleza. Bom, então, seguindo, né? Então, nesse último capítulo, né, de Furtado, que a gente vai analisar, isso, logicamente, não impede de vocês querer ler os outros 4, 5 capítulos que ainda tem do livro, o deslocamento do centro dinâmico. Então, recapitulando, a gente viu como a política de defesa do setor cafeiro contribuiu para manter a procura efetiva e o nível de emprego nos outros setores da economia. Nos outros setores da economia, tanto no setor externo quanto no setor interno, no mercado interno. Então, vejamos agora o que isso significou como pressão sobre a estrutura do sistema econômico. Quando eu estou falando de estrutura do sistema econômico, eu estou me referindo aos setores da economia, né? Como foi que eles cresceram, como foi que eles se transformaram, né? Quer dizer, eu estou me referindo à questão da agricultura, o setor primário, eu estou me referindo ao setor secundário, a questão da indústria, eu estou me referindo também ao setor terciário, né? Comércio e serviço. Então, quando eu falo de estrutura, né, produtiva ou estrutura do sistema econômico, eu estou me referindo às atividades, né, que existem nos 3 principais setores da economia, no primário, secundário e terciário. Embora, claro, a gente não vá fazer essa análise minuciosa de cada um desses setores. Então, o financiamento dos estoques de café com recurso externo evitava, conforme indicamos, o desequilíbrio na balança de pagamento. Como assim? Porque a partir do momento que você pegava o crédito externo, então aquele déficit na balança de pagamento não era tão grande. Por quê? Porque você mantém a questão de você exporta uma quantidade X de café e com base naqueles recursos você tem praticamente o mesmo montante de importação. Se por acaso cai o valor se por acaso cai o valor que você exporta, né, o valor que você recebe em termos de dólar ou de libra na época, não, dólar na época. Então, se cai esse valor em termos de dólar, mas que se o seu coeficiente de importação, o tamanho de gasto que você faz com importação continua, então você tem um desequilíbrio, né? Então, logicamente, essa política de financiamento de estoque de café com recurso externo evitava, assim, esse desequilíbrio na balança de pagamento. Por quê? Porque você continuava a ter uma exportação, porque a retenção do estoque do café era o equivalente a uma exportação. Então, você equilibrava a conta, né, do balanço de pagamento, mas, em compensação, você não tinha nenhum impacto interno no sentido de inversão líquida. A situação era totalmente distinta caso a acumulação de estoque fosse financiada com a expansão de crédito, né? Isso também a gente já explicou um pouco no capítulo anterior. Então, o autor diz, suponhamos que se criasse meio de pagamento no valor de 1 bilhão de cruzeiros para financiar os estoques e que, através do efeito multiplicador, se originasse, por essa forma, um fluxo final de renda de 3 bilhões. Isso aqui é parecido com o exemplo que ele deu lá no quadro, né? Quando mostra que o setor, que o multiplicador do desemprego no setor exportador seria de 3, né? Então, aqui, o autor está utilizando um raciocínio parecido, né? Então, supõe que o efeito multiplicador também seja de 3. Então, ao você investir internamente, né, você tem um efeito multiplicador de 3. Agora, veja só,
Se esse financiamento ele era interno, né, essa expansão do crédito era com base no R$ 1.000, né, como moeda do Brasil, e toda a economia mundial estava em crise, né, e para se comprar tinha que ser em moeda, tinha que ser em dólar e não em R$ 1.000. Então, eu estou fazendo uma pergunta que é crucial no texto. Ele diz: que destino, então, tomava essa renda, que devendo ser despendida, ou seja, gasta no exterior, em importações, ficava represada dentro do país pelo mecanismo corretor da baixa do referido coeficiente. Esse coeficiente que ele se refere é o coeficiente de importação, né? E aí também você já sabe desse conceito. O coeficiente de importação é o grau, né, de abertura de uma economia para o exterior, que depende também da estrutura, né, que essa economia tem em determinado período de tempo. Então, ele cita aí, né, ele cita um exemplo no texto que o coeficiente de importação da economia brasileira era de 0,33, né, quer dizer que a cada um dólar exportado, você importava 33 centavos. Então, esse coeficiente ele pode mudar. Se por acaso tem uma situação de crise, né, esse coeficiente ele pode baixar. Então, se por acaso essa renda ela não é gasta externamente, é evidente que, então, essa renda iria pressionar sobre os produtores internos, ou seja, sobre a produção nacional. O valor das importações baixou, então, de 14% para 8% da renda territorial bruta, ou seja, né, de 14% para 8% do PIB, satisfazendo-se, assim, a oferta interna, né, parte da procura que antes era coberta por importações, satisfazendo-se com a oferta interna, parte da procura da demanda que antes era coberta com importações. Depende-se, então, facilmente da importância crescente que, como elemento dinâmico, irá logrando a procura interna nessa etapa de depressão. Então, veja o que aconteceu. Né? Você manteve o nível de emprego e renda na economia. Então, você financiou a retenção e a destruição do estoque de café com R$ 1.000. Então, essa renda, ela não podendo ser gasta lá fora, pela própria condição, né, do mercado internacional, de você também ter reduzido a questão das exportações, como pela própria conjuntura local, então você tinha um grande aumento de renda, que ela passou a ser gasta internamente. Né? Então, ao manter-se a procura interna, com maior firmeza que a procura externa, o setor que produzia para o mercado interno passa a oferecer melhores oportunidades de inversão que o setor exportador. Cria-se, em consequência, uma situação praticamente nova na economia brasileira, que era a preponderância do setor ligado ao mercado interno no processo de formação de capital. Pronto. Então, aqui, o que é que acontece? Né? Então, aqui, a gente tem o título do capítulo. A gente tem o deslocamento do centro dinâmico da economia. Como assim, o deslocamento do centro dinâmico? Antes, essa economia, o principal setor dessa economia era o setor voltado para o mercado externo. Então, era o setor cafeicultor, que era o principal responsável pela formação de capital, né, e pela inversão, né, e pelo investimento na economia. A partir da crise, né, dos anos 30, é o setor interno que passa a oferecer melhores oportunidades de investimento que o setor exportador. Ou seja, a economia cafeeira, ela continua naquela crise, né, ela não se recupera, e aqueles capitais que passam a partir de então a ser formados no setor cafeicultor, eles são, de certo modo, também desinvestidos, né, tem o que alguns autores vão chamar de vazamento de renda do setor exportador da economia, ou seja, do setor cafeeiro, para outras atividades relacionadas ao mercado interno. E que atividades eram essas? Eram atividades comerciais, né, principalmente, e atividades industriais que se realizavam dentro do país. Então, a partir de então, está aí a situação nova, né? Essa preponderância do setor ligado ao mercado interno no processo de formação de capital. Então, você tem o deslocamento do centro dinâmico da economia brasileira, que agora vai ser interno. Ou seja, o setor interno, né, preponderantemente ancorado aí na industrialização, vai passar, a partir dos anos 30, a ser o motor
de acumulação e de formação de capital na economia brasileira. Então, só aqui o autor ele já explicou e ele já disse o que foi esse deslocamento. Mas aí a gente continua a desenvolver as ideias que o autor discute e discute muito bem. Então, a precária situação da economia cafeeira, aqui ele vai contar a história, que vivia em regime de destruição de 1/3 do que produzia, com baixo nível de rentabilidade, afugentava desse setor os capitais que nele se formavam. Afugentavam, né? Então, restringida a reposição, parte dos capitais que haviam sido imobilizados em plantações de café foi desinvestida, né? Então, desinvestida, né? Quer dizer, tirou do café. Alguns continuaram na própria agricultura, né? Ele cita o caso do algodão. Né? Então, São Paulo começa a plantar algodão nos anos 30. A gente viu também no texto anterior que diz que nos anos 30 também vários produtos primários se recuperaram, inclusive o açúcar, que teve uma recuperação de um aumento de 140%. O que acontece então? Nos anos 30, São Paulo também começa a plantar cana-de-açúcar. Né? São Paulo hoje é um grande produtor de açúcar, né? de álcool, de etanol, enfim, né? Tem grandes plantações de cana. Começou aí, nos anos 30. Recurso que, então, uma parte desse recurso ficou na própria agricultura, né? Como, por exemplo, a questão da cana-de-açúcar e do algodão, e outra parte foi para os setores urbanos, né? Principalmente relacionados ao comércio e indústria. Então, o fator dinâmico principal nos anos que se seguem a crise passa a ser, sem nenhuma dúvida, o mercado interno. Então, está aqui novamente a afirmação, né? O deslocamento do centro dinâmico. Agora, o mercado interno passa a ser o principal fator de acumulação do capital. A produção industrial, que se destinava em sua totalidade ao mercado interno, sofre durante a depressão uma queda de menos de 10%, e já em 1933 recupera o nível de 1929. Né? Então, veja que a partir de 1933, esse desenvolvimento ele já passa a ser bem ancorado na indústria. E aí a produção agrícola para o mercado interno supera com igual rapidez os efeitos da crise. Veja só, produção agrícola para o mercado interno. O que é isso? Né? Produção de alimentos. Né? Então, quando você tem um processo de industrialização e de urbanização, você também tem que ter uma melhoria na questão da produção agrícola. Porque assim, como é que você vai suprir aquela mão de obra que está na cidade, trabalhando no comércio e na indústria? Como também na atividade industrial você precisa de matéria-prima. Matéria-prima vem de onde? Vem da agricultura. Né? Então, quando o setor industrial de um país se desenvolve, concomitantemente também tem que se desenvolver o setor agrícola, né? O setor agrícola voltado para esse mercado interno, né? Tanto para o suprimento de alimentos da população, quanto matéria-prima para as atividades industriais. Então, mantendo-se elevado o nível de procura e represando-se uma maior parte dessa procura dentro do país, através do corte das importações, as atividades ligadas ao mercado interno puderam manter, na maioria dos casos, em alguns, aumentar a sua taxa de rentabilidade. Esse aumento da taxa de rentabilidade se fazia concomitantemente com a queda dos lucros no setor ligado ao mercado externo. O setor ligado ao mercado externo era o setor cafeeiro. Então, nisso você tem a migração de capitais da atividade cafeicultora para as atividades ligadas ao mercado interno. Repita-se mais uma vez, principalmente as atividades industriais. As atividades ligadas ao mercado interno não somente cresciam impulsionadas por seus maiores lucros, mas ainda recebiam novo impulso ao atrair capitais que se formavam ou se desinvestiam no setor de exportação. É bem verdade que o setor ligado ao mercado interno não podia aumentar sua capacidade, particularmente no campo industrial, sem importar equipamentos, e que estes se tinham feito mais caros com a depreciação do valor externo da moeda. Porém, entretanto, o fator mais importante na primeira fase da expansão da produção deve ter sido o aproveitamento mais intenso da capacidade já instalada no país. Ou seja, essa primeira fase de impulso da industrialização brasileira, né, a partir dos anos 30, se deu com aproveitamento intensivo da capacidade ociosa ou da capacidade industrial já instalada no país.
E outro fator que é interessante é a possibilidade de adquirir a preços baixos, né, equipamento de segunda mão, né, principalmente naqueles países onde tiveram crises muito fortes e que se desfizeram de plantas industriais e os industriais brasileiros compraram. Então, o crescimento da procura de bens de capital, reflexo da expansão da produção para o mercado interno e a forte elevação dos preços de importação desses bens, acarretado pela depreciação cambial, criaram condições propícias à instalação do país de uma indústria de bens de capital. Então, veja só, né, o embrião da industrialização. Uma indústria de bens de capital é aquela indústria que produz bens, né, que é utilizado em outras atividades industriais. Então, ele cita aí no texto, ele cita o exemplo da indústria de ferro, né, de aço e de cimento. E várias outras. Então, ele diz que criou-se no país uma condição favorável para que esses setores crescessem. E aí é evidente, portanto, que a economia não somente havia encontrado estímulo dentro dela mesma para anular os efeitos depressivos vindos de fora e continuar crescendo, mas que também havia conseguido fabricar parte dos materiais necessários à manutenção e à expansão de sua capacidade produtiva. A recuperação, entretanto, veio rápida e comparativamente forte. A produção industrial cresceu cerca de 50% entre 1929 e 1987, e a produção primária para o mercado interno cresceu em mais de 40% no mesmo período. Quer dizer, o setor de mercado interno passou a ter uma pujança enorme, principalmente relacionado à produção industrial. Ao produtor de café, assim, pouco lhe interessava que a acumulação de estoque fosse financiada, seja com empréstimo externo ou com expansão do crédito, né? Pouco importa, como todo capitalista é assim, não importa de onde vem o dinheiro, desde que flua. Mas claro que a gente já viu que faz uma diferença enorme essa questão da expansão do crédito interno. Né? Por quê? Dado o efeito multiplicador tem sobre as atividades da economia, atividades relacionadas ao mercado interno, sobre o impacto que tem nas ações líquidas, né, da economia. Coisa que com empréstimo externo é diferente, né? É uma coisa neutra, não tem impacto nenhum na questão da inversão produtiva. A decisão de continuar financiando sem recursos externos a acumulação de estoques, qualquer que fosse a repercussão sobre a balança de pagamento, foi de consequências que na época não se podia suspeitar, né? Isso é próprio da análise econômica, a gente só vê as coisas um pouco mais à frente, não tem como se enxergar direito quando está no olho do furacão, mas sim quando passa um certo período. Mas aqui ele está analisando, né? Mantém-se assim a procura monetária em nível relativamente elevado no setor exportador, e esse fato, combinado ao brusco encarecimento das importações, consequência da depreciação cambial, a existência da capacidade ociosa em alguma das indústrias que trabalhavam para o mercado interno, e ao fato de que já existia no país um pequeno núcleo de indústria de bem de capital, explica a rápida ascensão da produção industrial, que passa a ser o fator dinâmico do processo de criação de renda. Mais uma vez, aqui ele está afirmando, produção industrial, setor que passa a ser o fator dinâmico principal no processo de criação de renda. E agora, eu repito, significa que a indústria no país ela só surgiu a partir dessa época de 30? Não. A indústria no Brasil, ela surge concomitante à formação do mercado de trabalho. Né? Então, vai ter um texto que vai discutir isso. Ou seja, tem autores que pontuam mais ou menos em torno de 1882 o nascimento da indústria no Brasil. Era aquela indústria que produzia basicamente bens salários, né? Ou seja, bens salários é aquilo que o trabalhador compra, que o trabalhador consome, né? Roupas, chapéu, sapato, indústria de alimentos simples, né? Macarrão, essas coisas, né? Então, mas de todo modo é uma indústria, né? Então, é alguma sacaria, alguma indústria de papelão, enfim. Mas aí, indústria como atividade principal, e principalmente com indústrias de bens de capital, né, com esse surgimento, ela vai se dar, né, principalmente depois da recuperação da crise, né, depois de 1933, né, começa ali com 30, né, que também tem um fator político muito importante, que é a chamada Revolução de 30, né, quando o Vargas, né, toma o poder,
Então, ele começa também a incentivar a indústria, e a partir de 33 fica claro que o motor dinâmico da economia brasileira vai ser o mercado interno, ancorado na atividade industrial. Então, essas modificações, claro, não poderia deixar de trazer persistente desequilíbrio, né, desequilíbrio no setor da economia. O mais significativo talvez seja o fato de que afeta o balanço de pagamento, sim, isso é uma realidade, isso também é uma condição de... Isso também é uma característica dos países subdesenvolvidos. Eu não sei se vocês já fizeram essa discussão, mas o Furtado, em outro texto, ele pontua nessas características principais dos países subdesenvolvidos, dentre as quais é o persistente desequilíbrio no balanço de pagamento. A crise encontrou a economia brasileira mais ou menos adaptada a um certo coeficiente de importação, né, a crise de 1929, e estabeleceu-se assim um novo nível de preço relativo para os artigos de produção interna e os artigos importados, né, esse novo nível de preços é o ajuste que a economia brasileira fez. Com base nesse novo nível de preço relativo, desenvolveram-se as atividades destinadas a substituir importações, né, então tem autores, né, a Maria da Conceição Tavares é uma delas, e também o João Manuel, João Manuel Cardoso de Mello. Ele vai dizer que essa indústria que surgiu no Brasil, né, basicamente entre 30 até meados dos anos 50, é uma indústria substituidora de importações, né? O que significa isso? Era aquela industrialização que você tentava produzir internamente no país o que antes você comprava. E aí, com isso, um outro fator que eu chamo a atenção, né, para finalizar esse texto dele, é que o crescimento relativo do setor dedicado ao mercado interno tornaram impraticável o funcionamento de um sistema cambial com taxa flutuante, né? O que é isso aqui, né? Taxa flutuante é de acordo com a situação do mercado. Então, se por acaso a situação do mercado está em crise e o país não tem divisas, então essa moeda ela se desvaloriza bruscamente, né? Então, ao se desvalorizar bruscamente, ela encarece os produtos importados. Quando a economia melhora, né, quando a economia mundial e a economia nacional também melhora, então a tendência é que essa taxa de câmbio ela volte ao patamar que era antes, ou seja, a moeda ela recupere o seu valor interno e com isso as importações se tornem mais acessíveis. Agora, o que é que acontece? Não sendo execuível mais o funcionamento do padrão ouro, era necessário garantir, por outra forma, uma certa estabilidade cambial. E aqui eu não coloquei outra parte aqui do texto, mas eu lembro, né, o que é que eu estou querendo dizer. A partir desse momento, né, quando o país ele começa a se recuperar na década de 30, esse sistema cambial não poderia mais funcionar livremente. Por quê? Porque se por acaso assim fosse, né, todo aquele setor interno, que agora era atividade industrial, ela iria ser desincentivada, né? Então, com isso, você tem agora dois setores, né, na economia brasileira que passam a concorrer, em importância e que passam a concorrer em nível de atenção ao governo. Ou seja, você continua a ter o setor agroexportador, né, principalmente ainda ligado à questão do café, que, como se diz, teve um desenvolvimento muito grande, mas ainda continuava, né, ainda respirava. E você tinha também o setor do mercado interno, que era ancorado no setor industrial. Então, agora, a taxa de câmbio ela teria que ser controlada, né? O governo ele teria que fazer um balanço entre o setor industrial, voltado ao mercado interno, e o setor exportador, voltado ao mercado externo. E com isso também, o autor está querendo dizer aqui, né, agora para finalizar, que a política cambial é uma das principais políticas, né, é um dos principais preços macroeconômicos, né, que o governo ele deve intervir, seja para incentivar um setor ou para desincentivar outro, né, ou então para proteger determinado setor. No caso, essa era a indústria. E que para poder fazer isso, essa economia ela não teria que estar ao sabor do livre mercado, né? Não poderia estar uma taxa flutuante, mas que o governo, de acordo com suas orientações, né, e de acordo com seu planejamento de longo prazo para a economia, ele deveria intervir, né? E é aqui nessa discussão que começa aquela análise, né, que vocês já devem ter visto, ou então se não viram ainda, vai ver no curso, né?
E aqui que começa a análise desenvolvimentista, né? O que é isso? O que é um economista desenvolvimentista? É aquele que vê que o crescimento da economia brasileira ela é possível, agora só é possível com planejamento, e um planejamento levado a cabo principalmente pelo Estado Nacional. Então, era essa mais ou menos a discussão que eu queria finalizar do texto de Furtado com vocês.